Tudo bem, Júlio? Como que Boa tá? noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim, André. Tudo bem? Tudo. Deixa eu só te falar, se durante a live minha internet ficar ruim, me peça para entrar no 3G ou 4G, tudo bem? Beleza, sem problema. Perfeito. Normal, a minha aqui às vezes também dá umas travadas, por mais que eu esteja conectado também no roteador. Às vezes eu tenho que desligar e entrar no 3G para daí ela estabilizar bem. É, Mas perfeito. é a mesma coisa. Tô vendo que o pessoal tá entrando aí, o Júlio já deu uma boa noite pra gente. Já. Eu sou ruim de Legal. acompanhar esse texto aí. Eu também, cara. Eu confesso que eu sou. Tem gente que é multitarefa, né? Eu sou monotarefa. Ou eu consigo Sou eu. me concentrar no que eu estou falando e no que eu estou ouvindo você falar, ou eu presto atenção aqui nos comentários. Mas São enfim. dois. São dois. Então, quem está entrando aí, tenha paciência. A gente vai tentar pegar os comentários, as perguntas, se houverem as perguntas, mas mesmo assim temos os dois dificuldade então em prestar atenção nas duas coisas. Muito. E estou precisando de uma secretária de lives, viu? Chovendo live? Assistente. Assistente de live. Para me ajudar nessas horas. Tá certo. André, vamos lá, cara. Eu não vou demorar muito para a gente iniciar, porque o tempo corre rapidinho aqui nessas lives. A gente tem bastante assunto hoje para conversar. Espero que dê tempo da gente falar tudo o que nós temos aí para demonstrar hoje, tá? Vou fazer uma breve apresentação e depois eu passo para você também. Bom, então, para quem ainda não me segue, eu sou o Carlos Eduardo Sales, sou fisioterapeuta, ergonomista, trabalho com consultoria há 13 anos, implantando principalmente projetos de gestão em ergonomia, fazendo levantamentos de análise ergonômica, enfim, aqui no interior de São Paulo, tá? Eu que estou no comando aí do canal de ergonomia, um canal super jovem, um perfil super jovem, e que eu tento trazer bastante informação de qualidade, informação para quem gosta de ergonomia, para quem quer conhecer um pouquinho mais de ergonomia. As lives, eu acho que é claro, deu um boom agora na área da quarentena, na fase da quarentena, e eu estou aproveitando também, espero que depois eu consiga continuar, mas estou aproveitando que a gente está tendo mais tempo para esquematizar, para conseguir fazer essas lives, e trazendo aí pessoas com o foco muito na ergonomia e áreas de suporte à ergonomia também nas lives, tá? E hoje eu chamei para bater um papo aqui comigo o André, que é um parceiro aí de grupos, já fiz o curso dele, acho muito bom, um cara que fica bem centrado nas questões organizacionais e psicossociais, que é o assunto que a gente vai conversar hoje. Então, André, por favor, se apresente aí para quem. Eu acho que a maioria aqui te conhece, mas vamos lá. Boa noite, Carlos. Primeiro, é uma honra receber o convite para ouvir esse case, essa grande história que você vai contar essa noite. O grande projeto do canal da Ergonomia também é as grandes temáticas, as grandes provocações, as grandes construções de conhecimento que você tem proporcionado para a área. Eu acho que é de uma contribuição tamanha e que nos faz, quanto profissional, refletir a cada dia, né? Sair daquela homeostase. Então, fico honrado dessa participação. Para quem não me conhece, eu sou André Cruz. Eu aprendi com um grande amigo, que inclusive está aqui, Vitor Figueiredo. Ele pediu sempre que eu me apresente como ergonomista. Tá? Antes, eu sou ergonomista, acima de tudo. Grande legado do Vitor aí, que está nos assistindo aí. E de formação eu tenho a educação física, mas de fato a ergonomia me fisgou e de cara as primeiras leituras aí me trouxeram para uma ergonomia mais francofona. Então eu sou ergonomia da atividade até na cor das cuecas, tá, Carlos? Só para me familiarizar. E as minhas grandes contribuições, para quem não conhece o gênero e não espantar, e outro dia, num diálogo aí,
eu mais problematizo do que ajudo, né, Carlos? Eu sou um grande questionador. E hoje, muitas das suas falas, eu vou te trazer alguns questionamentos antes de tentar fazer uma indagação, perfeito? Beleza? Vamos lá, a bola está contigo e agradeço a presença de grandes amigos que estão aí, Júlio César, Lilian, o Vitor Figueiredo e outros aí que eu perdi aqui de nome, tá bom? Joia. Pessoas que eu também estou conhecendo agora, né? A Lilian, o Vitor, que eu conheci através dela, da live dela, um cara espetacular, pelo que eu vi. Antes de começar, falar duas coisas, né? Eu também. Eu sou fisioterapeuta, mas hoje eu me apresento como ergonomista. Já vem a questão da clínica e está longe de clínica, nunca mais cliniquei. Então, também me apresento como ergonomista. E uma outra questão que você falou, né? Questionamentos é o que leva o homem a buscar mais coisas, né? Então, realmente, ser questionador, para mim também, eu aprendo muito fazendo questionamentos e eu acho que é isso, né? As questões nos movem. Então, vamos lá. Para começar, vou tentar usar meu poder de síntese aqui para tentar resumir esse case para que a gente tenha uma discussão depois interessante, talvez aí em cima desse case, tá? Então, o case que eu trouxe hoje, bom, só voltando um pouquinho, tá? Como eu falei, eu trabalho como consultor. Então, essa empresa é uma empresa que eu já presto consultoria há uns 6 ou 7 anos, tá? É uma empresa que já tem um programa, então, de ergonomia presente. Não trabalho com gestão de ergonomia dentro dessa empresa. Eu faço o levantamento dos fatores, das questões ergonômicas e trabalho juntamente com o pessoal da segurança do trabalho, que dá um suporte para mim dentro da empresa. Mas eu não faço toda a questão da gestão da empresa, tá? De gestão ergonômica nesse caso. Então, nesses 6 anos, muitas coisas já foram realizadas, muitas melhorias já foram realizadas, muitas dessas melhorias com o perfil, né, ou mais com o direcionamento, mais para a ergonomia, numa questão física mesmo, porque a primeiro momento é o que mais chama atenção, é o que mais a empresa estava precisando. Então, nesse tempo, 5, 6 anos, foi fazendo uma construção, uma melhoria do ambiente em questão da ergonomia muito física, tá? Aí, há 1 ano e meio atrás, a empresa começou a necessitar fazer o levantamento dos fatores de riscos ergonômicos para o e-social. E nisso daí eu falei, bom, agora a gente tem que fazer também o levantamento dos fatores organizacionais e psicossociais junto com os físicos. Como os físicos a gente já tinha muito bem mapeado e controlado, né, por todo esse tempo que a gente já vem trabalhando junto, então deu mais folga para eu começar a levantar mais essas questões organizacionais e psicossociais. Tá? O trabalho ele foi teve uma duração mais ou menos aí de uns 8 meses, tá? Foi feita a avaliação de todas as atividades da empresa, tanto da área produtiva, de área de montagem e de área administrativa. É uma empresa de médio porte, tem 450 funcionários, foram mais ou menos 70 análises, né, ou 70 atividades analisadas, uma empresa do ramo de energia, então produz isoladores e transformadores elétricos, uma empresa que tem uma complexidade bem interessante, um organograma bem completo, com 3 diretores, diretor industrial, diretor de engenharia, diretor financeiro. Então, assim, tem um organograma muito bem interessante, muito bem formatado, com várias áreas, RH, engenharia, PCP, enfim, tá? Só estou dando uma geral de como é essa empresa. E daí, o motivo do estudo, então, foi, claro, através do levantamento da questão do e-social. E daí eu comecei a fazer todos os levantamentos. O que foi? Eu não vou me atentar hoje aqui nas questões físicas que foram levantadas lá, uma que foram de menor significância, né? Porque, como eu falei, a gente já tinha tido controle muito nesse tempo todo. Mas aí o que começou a levantar bastante eram algumas questões organizacionais que afetavam no ritmo de trabalho, por exemplo.
tá? Então, e uma das questões que a empresa, eu vinha acompanhando nesse tempo todo, é que a empresa ela tinha uma reclamação por parte dos funcionários, do cliente dela, em termos de atraso da entrega dos produtos. Tá? Então, eu falei, bom, já que a gente vai fazer um levantamento da parte ergonômica, vamos tentar achar se existe uma relação com as questões ergonômicas, uma, para provocar esse atraso, né? Esse atraso, muitas vezes, era provocado por retrabalhos, os retrabalhos aumentavam a carga de trabalho e aumentavam o ritmo de trabalho também dos funcionários. Então, isso tudo foi, nas análises, eu fui levantando e, vamos falar assim, investigando para saber aonde que seria a origem disso, tá? Então, o primeiro ponto mais importante levantado aí por eles era o atraso na entrega dos pedidos. Tá? Então, a gente tinha aí o lead time médio desses produtos aí é de 20 dias. Tinha produtos que eram entregue até com 40 dias. Então, quer dizer, os clientes tinham o dobro de tempo para ter o seu material. Então, isso estava afetando bastante a empresa. Tá? Movimentação, tinha uma situação lá também que no final da produção os funcionários tinham que fazer bastante movimentação de carga por falta de componentes. Eu estou falando a questão física por falta de componentes, porque isso vai gerar lá na frente que essa falta de componentes vinha devido a uma questão organizacional. Tá? Então, assim, é a organização do trabalho resultando num acúmulo de atividade desnecessária. Tá? Então, em alguns setores, eles falam o seguinte, né, que a falta de projeto da peça, de como você tinha que desenvolver a montagem daquela peça, né, que teria que vir da engenharia, não chegava o projeto da maneira adequada e o funcionário tinha que fazer adaptar da maneira que ele tinha, com os meios que ele tinha ali à disposição dele. Tá? Então, a gente começou a ver que as questões que elevavam uma carga física de trabalho ou até uma questão cognitiva do trabalho no setor de produção, estava me jogando, relacionando com as questões de engenharia. Tá? Então, algumas atividades também que elevavam o risco físico por falta de procedimentos. Aí me levava uma questão da organização no setor de engenharia de processos. Tá? Então, como eu falei também, a alteração do ritmo de trabalho, justamente por retrabalho de peças que acontecia, né? O funcionário não tinha projetos adequados que vinha da engenharia, provocava uma perda de peça. Essa perda de peça tinha um retrabalho onde ele tinha que aumentar o ritmo de trabalho dele e, consequentemente, como tinha perda de peça, o atraso também na questão da entrega. Tá? Eu já estou fazendo o relacionamento que eu fui fazendo lá durante as avaliações, que eram as restrições de tempo, os retrabalhos, o esforço a mais que eles tinham que fazer fisicamente, estavam relacionados a uma questão de outro setor, da engenharia, tá? Que não chegava a esse material adequado. E nessa questão toda aí, o que era interessante é que gerava um conflito muito grande entre produção, entre PCP, entre Comex e entre engenharia. Porque eles falavam, um cobrava o outro, um jogava o problema no colo do outro, né? E ninguém assumia esse problema. Então, o meu foco nessa questão foi começar a fazer uma investigação, isso tudo quando eu estava ainda investigando ou fazendo as análises na área produtiva. A partir desse momento, eu comecei a direcionar minhas análises para a área administrativa. Né? Então, bom, vamos ver se o que eles estão falando aqui tem a ver com o trabalho lá na área administrativa. As análises na área administrativa, eu não sigo nenhum tipo de ferramenta, tá? Eu sigo alguns conceitos que eu acho interessantes, que são os conceitos até que algumas ferramentas utilizam. Então, por exemplo, o Karasek, em questão de demanda e controle e suporte.
o NASA, em questão de demanda mental, demanda física, demanda temporal, performance, frustração, né? Então, eu utilizo esses conceitos, mas eu não vou com a ferramenta. Eu faço um questionário semi-estruturado e vou questionando o funcionário em relação ao trabalho dele, tá? Uma das principais perguntas aí que eu acabo fazendo, e que eu acho que pelo menos para mim faz muito sentido, é se o funcionário ele tem tempo suficiente, na maior parte do tempo, ele tem tempo suficiente para fazer todas as coisas que ele precisa fazer. Então, isso para mim relaciona muito uma questão temporal, né, da organização do trabalho dele, uma questão muito temporal. E daí, quando eu comecei, eu percorri por toda a área administrativa, né? E a hora que eu comecei a chegar nas áreas, né, de engenharia, na área de PCP, na área de Comex, eu comecei a entender que para eles também tinham bastante dessa questão, né? Eles falam assim, não, eu nunca tenho tempo, eu faço muita hora extra, a atividade o trabalho que eu tenho aqui é além da minha capacidade horária, né? Ou a complexidade que eu tenho para fazer isso, ela é maior. Então, daí eu comecei a associar, falando, bom, áreas que têm uma demanda de trabalho acima do que eles acreditam, né, ser possível, acabava gerando problemas que ia refletir lá na área produtiva. Então, a falta de projeto adequado, a falta de informação de peças no projeto, que faltava peça lá na área de acabamento e que fazia ter um trabalho a mais. Tudo isso daí gera um atraso para o cliente. Então, daí o foco foi fazer o quê? Né? Eu vou tentar resumir um pouquinho, mas depois eu vou tentar associar tudo isso daí para fazer um fechamento. Tá? Então, imagine só, aonde que eu comecei a avaliar um pouquinho mais o trabalho do setor de engenharia. Por que eu comecei a trabalhar um pouquinho mais no setor de engenharia? Porque eu entendi que no setor de engenharia, aonde saía todo o processo, aonde era o início de todo o processo. Porque tem uma característica essa empresa que todo produto que é vendido, ele tem que passar pela engenharia. Ou engenharia de vendas, ou engenharia de produtos. Então, na engenharia de vendas, ele tem que fazer uma análise de alguns produtos que os clientes pediram de maneira personalizada para ver se está tudo certo, com as dimensões, com as normativas, tudo adequado, para passar o documento que vai orientar compras, aonde vai fazer todas as compras necessárias para produzir, aonde vai passar para PCP, para ter o tempo e a programação disso, tá? E vai disparar para a produção, claro. Então, imagine só, quando eu comecei a entender todo esse processo e ver que a engenharia, né, disparava esse documento, eu falei, bom, então aí na engenharia que está o problema. Só que aquilo, né, se a gente joga, aí que eu acho que é uma visão... deixa eu só falar uma questão. Em paralelo à minha análise, foi contratado um consultor para fazer um VSM, lá na empresa, né? Então, focado na questão de Lean, e foi fazer um VSM, que é o fluxo de valor, né? E no final do VSM, para eles, para o consultor também, o problema apontou essa questão da engenharia. Então, eu achei, foi bem interessante. São maneiras diferentes de se investigar. Eu fui através do viés da ergonomia, ele foi através do viés do Lean, mas ambos, né, acabaram convergendo para um mesmo setor. Aí aonde que entra uma questão a mais da ergonomia que eu acho interessante, né? O VSM ele indicou, olha, o problema está aqui na engenharia, só que parou. Já com a ergonomia, o que eu estou fazendo? Eu comecei a investigar qual que é o trabalho da engenharia e o porquê que a engenharia está tendo esse atraso, né? Então, eu comecei a falar, bom, quais são os principais trabalhos, quais são as principais atividades que o pessoal da engenharia tem? O que foi mudado, né? Antes não tinha um atraso, né? Há 4 anos atrás não tinha esses atrasos, agora começaram a ter esses atrasos. Então, a gente foi identificando que no trabalho da engenharia,
houve uma mudança bem significativa na questão de venda dos produtos. Então, olha só que interessante. A venda dos produtos, que antes eram produtos de prateleira, e a avaliação desses projetos, elas eram mais simples, mais rápidas, mais fáceis de serem analisadas. Por uma necessidade de mercado, a empresa começou a mudar e fazer uma venda como que fala? Mais personalizada para os seus clientes. Então, quando o cliente começa a personalizar mais, o número de peças que mudam detalhes, né? Ah, é uma bobina a mais, é uma tensão a menos, é uma rosca a mais, uma rosca a menos, acumulou uma atividade muito maior para o setor de engenharia que não tinha sido visto. Então, quando o pessoal da engenharia falava assim, olha, eu não tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso fazer, e o setor organizacional, administrativo, não entendia o porquê disso, né? Porque eu tinha o mesmo quadro de funcionários, eu mantive o quadro de funcionários, e agora eu estou tendo atraso, e agora estão falando que tem mais trabalho, porque não tinham notado essa diferença entre uma atividade que era adequada, onde tinha muito menos complexidade da análise, para uma atividade onde teve uma complexidade e muito mais demanda de trabalho para o setor de engenharia. Como começou a ter isso daí, a engenharia começou a não prestar muita atenção nos detalhes e passar os projetos sem as devidas correções. Aí o que acontecia, por exemplo, o departamento que liberava, o departamento de compras que pegava esse projeto para mandar a compra de peças, não tinha as peças adequadas. Então chegava lá no final, as peças, os equipamentos estavam prontos, mas faltando alguns acessórios que eles falam. E daí, isso daí, só voltando lá atrás, lembra que eu falava que isso daí causava um esforço maior para esses funcionários na movimentação por falta de acessórios. Tá? Quando eu falei que os funcionários tinham bastante retrabalho, por quê? A engenharia repassava isso e o projeto não era tão adequado. Então, eles faziam do jeito que davam e acabava acumulando num retrabalho. Tá? Só que quando todo mundo ficava somente apontando, olha, o erro está lá, o erro está lá, o erro está lá, e não entendia a situação da engenharia, era só uma questão de culpa, e não uma questão de entendimento do trabalho. Tá? Então, eu acho que um dos grandes lances aí é realmente isso, né? O entendimento do trabalho da engenharia, onde aumentou uma carga de trabalho devido a uma mudança de vendas, né? Só que sem uma readaptação ou uma mudança de trabalho. Tá? Ele vai falar assim, bom, nisso tudo, aonde que está o nosso foco de trabalho agora? Identificar quais são as atividades principais, e daí a gente está fazendo tipo uma análise de atividades do que agrega valor, do que não agrega valor para o setor de engenharia. Então, por exemplo, uma das questões que eles falam lá que acaba tomando muito tempo, a hora que o setor de vendas, só para entender, eu não analisei o setor de vendas porque a venda nessa empresa ela é externa. Tá? Então, é feito por um parceiro externo, então não tem uma venda interna. Tá? Então, uma das questões aí é que a venda passa o documento para eles. Imagina assim, ele teve toda a negociação com o cliente, aí passa a documentação para ele com 20, 30 e-mails, e nesses 20 ou 30 e-mails, no meio disso tudo, está o trabalho que o engenheiro tem que analisar. Então, eles vão falar assim, o que ele tem determinado para analisar um projeto seria meia hora. Vamos colocar aqui uma suposição. Na verdade, eram 7 projetos por dia. Tá? Então, 1 hora que ele tenha para analisar. Ele levava 30 minutos só para organizar os e-mails e saber quais eram as informações relevantes para ele analisar aquele projeto. Então, quer dizer, o que a gente está tentando fazer? Mudar a maneira que vendas manda a informação para que ele se dedique ou tenha o trabalho dele dedicado justamente no que ele é pago para fazer, que é a análise de um determinado projeto. Então, quer dizer, ao analisar uma atividade administrativa, o que eu acho interessante, não é visual isso, né? Você não consegue ver o desperdício
se você não ter a conversa com o funcionário, se você não conseguir fazer com que ele... imagine só, o funcionário, ele não... eu vou completar esse raciocínio para vir para um outro. Mas, enfim, analisar essa atividade e direcionar ele para uma atividade que a gente fala que agrega valor. Então, uma outra questão. Analisar a questão um trabalho administrativo, que eu acho bem interessante, porque ele não é visual. Então, isso que eu acho que é bacana da ergonomia, né, quando você vai analisar um posto administrativo, é você instigar o funcionário a fazer uma reflexão do próprio trabalho e do que está tomando o tempo dele. O porquê que ele não está conseguindo fazer aquilo no tempo determinado. Né? Então, ele sabe que ele estava atarefado, ele sabe que ele não estava tendo tempo, que isso estava causando isso tudo foi levantado e tinha causas de estresse para ele, tem, né, um setor de conflito generalizado entre engenharia, PCP, Comex, produção, compras. Eu falei, um joga no colo do outro. Um clima pesado entre pessoas que eram amigas e acabaram não se falando mais devido a essa situação. Então, aí vem muito dos riscos psicossociais, sabe? Então, a partir do momento que você começa a analisar isso daí tudo, né, e fala assim, por que que você está sentindo tudo isso? O funcionário, ele não consegue ter, às vezes, uma análise crítica do próprio trabalho. Uma outra situação também, só para fechar aqui o case, que era bem interessante, o que tinha, né? Uma engenharia só que analisava tanto produto de venda quanto produtos novos. Isso já foi um ganho que a gente conseguiu lá. Teve uma divisão. Então, ficou uma equipe somente para engenharia de vendas e uma outra equipe somente para engenharia de produtos novos. Então, você direcionou. Antes, você tinha uma única engenharia que ele pegava os dois tipos de produtos, que tem uma complexidade diferente. Tá? E uma outra situação, que daí, através de uma reflexão do trabalho deles, que foi levantada e que acabou se mostrando positiva, e que está a caminho de fazer isso, é que para cada projeto eles tinham que fazer um desenho muito complexo. Imagina só, eles tinham que desenhar o produto inteiro no AutoCAD, né, no produto deles lá, e que levava muito tempo. Eu falo, por que que a gente... Eles perguntaram, por que que a gente... Se perguntaram, né? Por que que a gente desenha tudo de novo se a gente pode simplesmente criar uma biblioteca de desenhos e a gente ir montando? Então, quer dizer, eu vou gastar um tempo maior no início, mas depois o tempo fica muito mais rápido. Pra você ter uma ideia, fizeram um teste lá de 3 horas de análise de desenho, né? De 3 horas, passou para 30 minutos. Então, olha o ganho de produtividade que vai ter nisso e provavelmente acabe desafogando o pessoal da engenharia para analisar esses projetos com mais calma e para evitar os outros problemas. Tá? Então, acho que assim, eu tentei fazer uma síntese de todo esse levantamento. Eu acho que foi bem, está sendo bem, na verdade a gente está em construção ainda, não terminou esse trabalho, porque eu falei, agora a gente fez todo esse levantamento, mas está em fase de análise realmente do pessoal da engenharia, dessa atividade deles. Existe um conflito muito grande também entre Comex e produção, porque o pessoal do Comex fica cobrando a produção. Um outro trabalho que a gente está focando nisso daí é uma medida administrativa para ver como que vai ser feita essa relação, né? Porque hoje não tem documentação, não tem procedimento para ver como que Comex cobra a produção dentro do prazo estabelecido. Né? Senão, isso gera muito conflito. O pessoal do Comex fica muito em cima da produção, mesmo ele estando dentro do tempo, porque não tem um procedimento administrativo, não tem uma organização de relacionamento entre esses dois setores. Então, fica na base do grito, fica na base do eu quero ou eu posso, e não tem uma organização nisso. Então, foi uma outra atividade que a gente está seguindo em paralelo para melhorar a questão ali da relação entre essas áreas. Tá? Enfim, André, eu acho que é isso, cara. Eu falei durante uns 20 minutos aí, agora eu gostaria da gente ter o bate-papo aí sobre essa abordagem, sobre esse case. Perfeito. Eu não vou me aprofundar na resolução da problemática.
Vou dar só um delay aqui que deu uma travadinha para você aí. Voltou? Ok, normal. Ok. Vou fazer um recorte justamente sobre o processo de investigação, que eu acho que essa vai ser a maior contribuição até para quem está nos assistindo e dentro do nosso compromisso de formar uma visão agregadora dentro da ergonomia. Antes de entrar nesse detalhamento, me cortou no início, qual é a forma de contrato que se estabelece você, ergonomista, com a empresa mesmo, Carlos? Eu tenho um contrato de... Na verdade, esse contrato já faz há 6 anos, mas eu tenho um contrato de 4 horas semanais nessa empresa. Tá? Perfeito. Entendendo esse processo, você já imaginou a energia que você gastou quando a demanda inicial era fazer uma análise pro-social, levantamento dos fatores de riscos aí, o caminho que você percebeu a partir de uma demanda que você pegou no pé da letra e tentou conduzir, ela foi te evidenciando outros problemas no decorrer de você andar os 70 postos de trabalho aí que você tinha que fazer análise. Foi somente a partir dessa visão, né? Então aí começa o meu primeiro questionamento. Hoje, na sua expertise, se eu desse essa demanda de novo, Carlos, preciso que você faça uma análise para o E-Social de 70 postos de trabalho e me levante esses fatores de riscos. Qual seria o caminho que você começaria esse estudo? Eu acho que buscando informações, não no local, mas informações na área administrativa mesmo, né? Então, assim, vamos investigar melhor quais são, o que a empresa tem de problema, vamos falar assim, em vez de começar pela produção, começar pelo levantamento de uma demanda, né? Justamente, olha que magia, né? Eu gosto muito de me pegar na abordagem do Kiran, tá? Dentro da linha de pensamento. E quando a gente tem aquele esquema de abordagem, uma das primeiras situações, né? E até contrapondo aquilo que você fez. Aquilo que você deveria avaliar no início de forma primária, você foi analisar no decorrer do processo. Então, consumiu uma energia, para você que tem somente 4 horas dentro do processo, né, dentro do contrato, para se destinar para isso aí, você teve que percorrer e ainda tem um caminho longo a percorrer. Então, o que preza o próprio método de análise, né, AIT, é que, num primeiro contato, se você tivesse se amparado, entendido a organização, a empresa, nos seus detalhes, produção, e qual que é o subproduto disso, né? As falhas em qualidade, em produção, que você acabou detectando ao longo do processo, você já talvez teria no processo de gestão inicial, no processo de construção da sua própria demanda. E do outro lado, você tem o trabalhador nessa conjuntura, né? Contrapondo a isso tudo, que também provavelmente os reflexos desse trabalho, dessa sobrecarga, nas questões físicas, do aumento do retrabalho, que você acabou detalhando que existe um impacto nas questões físicas. Mas por quê? Uma sobrecarga de trabalho decorrente da demanda que chega sem aviso prévio, né, para um acúmulo de serviço, acaba demandando esse trabalho. Se você tivesse, a partir de uma análise documental, de conversar com os diversos atores dentro dos diversos setores, engenharia, compras, entendesse realmente como era a empresa, provavelmente já tinha um sinalizador para te falar assim, o problema está em tal lugar. Que aí sim, seria o momento que Carlos, o ergonomista, iria para campo, tentar ouvir, tentar observar e tentar entender por que de fato acontecesse a problemática. Já te economizaria parte da energia que você gastou e te direcionaria provavelmente para uma situação real e crítica dentro do processo de investigação. Então, todo esse contexto metodológico aí é o que ocorre muito na prática da ergonomia. E é o meu grande questionamento, né? Chega a demanda, cumpra-se a demanda. Não, mas existe o detalhe, chega a demanda,
entenda o que você vai investigar, porque senão vai chegar eu, André, Carlos, estou te contratando para você lavar um Fusquinha, perfeito? Nunca um veículo, não especifico. Ótimo. Mas chega, Carlos, amanhã lá, tem um tremião para você lavar. Tá? Mas você foi imaginando num veículo, não foi pensando num tremião. Então, mais ou menos isso. Você dimensiona a sua visão para um trabalho que te pediram, faça simplesmente o levantamento do e-social, mas olha o tamanho do problema que você ainda vai perder um bom tempo dentro do processo de investigação. Né? Então, é por isso que eu quero resgatar, dentro dos conceitos, a gente trazer a ergonomia num viés de pensamento, num método de estudo, que tenha começo, meio e fim, e se estabeleça etapas básicas. Se a gente pular determinadas fases, e assim, eu acredito que você somente enxergou esse problema pela sua expertise. Porque uma grande maioria dos profissionais talvez daria, Carlos, simplesmente os fatores e riscos que te pediram pelo e-social. Não teria esse aprofundamento que na sua expertise, nas interlocuções, foi te chamando a atenção. Então, é o primeiro recorte que eu faço, tá? É de rever como você embrenhar na situação. Né? Então, o método AIT, e assim a gente não precisa ir longe, não, é pegar o manual da NR17, que bem diz as etapas básicas de evolução. Se pular etapas ali, você perdeu o grande olhar, a grande magia de tentar entender o real problema. Então, é isso que me aflige hoje dentro da economia, é ver o processo. E os André, reflexos disso tudo, sim. antes de você continuar, eu acho que faz sentido eu colocar uma questão agora aqui. Bom, o meu contrato é esse que eu comentei com você, mas eu fiz um contrato à parte para o levantamento dos fatores de risco, tá? Então eu não utilizava essas 4 horas para isso, tá? Uma das questões que eu acho interessante, até nessa mudança do texto da NR17, é justamente a possibilidade de uma análise preliminar dos riscos ergonômicos para depois seguir uma análise ergonômica. Tá? No meu entender, e compreendo muito o que você está falando na questão da demanda e tudo mais, mas no meu entender, essa a análise tanto para o e-social quanto para a análise preliminar do risco, vista agora no novo texto da NR17, ela traz uma busca por uma demanda mais importante. Tá? Então, para mim, isso acaba sendo uma investigação da demanda. Claro, você falou, daria para poupar o tempo, e você falou o seguinte, olha, qual que é olha, eu quero fazer uma análise, o foco, eu acho que seria um foco diferente. A empresa, de repente, estaria tendo uma necessidade devido a um problema de saúde, a um problema, mesmo ao problema de atraso, que com certeza ela não iria verificar que é uma questão ergonômica, mas enfim. E daí sim fazer assim, olha, a partir desse momento eu tenho que fazer uma investigação para saber qual que é a demanda real desse caso. Nesse caso, como foi um levantamento, né, eu entendi que, pelo menos assim, nessa minha conduta, eu entendi que, olha, eu tenho que passar para fazer todas essas análises e não sabia, na verdade, né, o que eu ia encontrar de demanda na questão da engenharia. Então, assim, através de cada etapa foi tendo uma construção e uma necessidade de aprofundar de maneira mais completa na questão do trabalho da engenharia. E aí eu acho que talvez, para mim, tá, fica uma demanda mais clara e a partir desse momento fazer uma análise ergonômica focada nessa área da engenharia. Tá? Só para você ter qual foi o meu, qual que é a minha sequência, qual que é o meu pensamento, tá? Então, Carlos, um caminho que você detalhou, que você criou como viés de pensamento.
mas já tinha reflexos claros, né, que se evidenciava tanto sobre constrangimentos pelo trabalhador, ele já sofria, ele já tinha uma sobrecarga, isso já me acusava de alguma maneira. E se você analisasse consequências disso, eu não sei turnover, não sei absenteísmo, não sei adoecimento, né? Mas você já tinha do outro lado também, provavelmente, atrasos na entrega, atrasos no processo, as questões de material atrasavam, a engenharia se apressava, você já tinha números evidentes ali que já te montava esse cenário e te direcionava. Né? Foi uma forma complexa que você, Carlos, conseguiu encontrar, mas é como eu reforço. Talvez, sem querer, você caiu no grande problema, mas pela sua expertise. Mas, assim, o grande legado que a gente tem que tentar deixar nessa conversa, para quem nos ouve, é que a gente tem que entender o processo de investigação. Porque senão a gente, sem querer, passa a enxergar a análise ergonômica de forma muito pontual. E olha que interessante, né? O problema estava no processo. Né? Não estava num posto de trabalho. E nós somos tendenciosos por atender NR17, por atender a classificação de um posto de trabalho, de dar um risco para dada situação, a gente foca muito. E me chamou a atenção também que você precisou, e em que momento eu gostaria de entender, que você citou tanto o NASA, tá? De uma forma estruturada, não na aplicação do NASA, mas pegando alguns pontos dele ali, fazendo um questionamento, para tentar te direcionar. Talvez eu não utilizaria isso, por isso que eu estou te falando, essa etapa de investigação, onde me palparia de informações da organização e do perfil populacional ali, e como estaria impactando sobre processos e sobre o trabalhador, me daria linhas de trabalho bem aprofundado. E talvez sem essas ferramentas, somente para confirmar se de fato aquela situação, aquele atraso, estaria de fato sobrecarregando e o porquê. Mas ficou claro, até pelos seus achados aí, que não teria essa necessidade. A ferramenta tentou te mostrar um problema que estava claro, estava acontecendo, né? A questão temporal que você falou, talvez a questão física dentro do NASA poderia ter acusado para você também, questão tempo, pressão, e a questão, eu me canso mais também, eu exijo mais do meu físico, a demanda física talvez teria impactado nesse score para ti aí também. Eu não utilizei as ferramentas, tá? Não sei se você acabou compreendendo isso, mas eu não utilizei as ferramentas. O que eu faço é um questionário semi-estruturado, tá? Simplesmente para ter um guia, e o que eu utilizo são os conceitos que essas ferramentas trazem, tá? Então, a ideia não foi quantificar, né, o trabalho, mas sim guiar para saber, olha, tá bom, então vamos, que eu falei, uma das questões que eu acabo abordando que eu acho bem interessante é a questão do tempo que ele tem para fazer todas as coisas que ele precisa fazer, e se ele acha que ele tem competência ou se ele foi treinado adequadamente para fazer as coisas que ele precisa fazer. Então, aí eu relaciono bastante a questão da demanda de trabalho com a questão temporal e a capacitação. Então, que eu falei assim, não utilizo as ferramentas, mas eu acho esses conceitos interessantes na investigação, principalmente do trabalho administrativo, para você fazer com que a pessoa reflita sobre o seu trabalho e você consiga trazer as informações nessa entrevista, nesse bate-papo, tá? Então, realmente não foi utilizado esse tipo de ferramenta, não. Não, perfeito. E uma coisa que é louvável no seu trabalho é o seu poder de diálogo, que eu te conheço profissionalmente. Isso foi um fio condutor que te levou a achar. Então, a grande magia da ergonomia está na verbalização, em saber ouvir. Mas Sim. O saber ouvir também, né, Carlos? Ele tem que ser feito com dado crivo. Por isso que é importante
de antemão, ter as informações que eu alertei que a gente tinha que ter antes, porque a partir do ouvir, você começa a recorrer à demanda, correlacionar a problemática e descartar aquela hipótese ou não, mesmo que falada, ela não é verdadeira ainda, né? Que você, ergonomista, vai validar, inclusive com o autor, você vai descartando. Mas se você parte direto para o posto de trabalho só ouvindo, você não consegue, talvez, assim, criar uma correlação com um grande problema. Porque as informações que chegou de produção, de tempo, de falha de comunicação, talvez você já tivesse triado e olha que você começa a ouvir, nossa, de fato, validei ou não a situação. Então, começa o processo e a magia da ergonomia nesse quesito, né? E aí tem o teu olhar mágico de observar, ver a expressão do trabalhador, como ele reage quando aumenta aquela demanda. Nisso tudo te traz muitas riquezas, muitas informações, mas, de novo, ela somente é útil quando você já vem para esse campo de investigação com as informações da organização e do trabalhador, né, e como isso está impactando, que você vai poder correlacionar e se direcionar melhor. Mas, sem sombra de dúvida, é um grande trabalho que você desenvolve, você é um baita ergonomista, mas, assim, é a grande contribuição que eu gostaria de dar, é justamente a gente refletir sobre qual é a ergonomia que a gente pratica, qual é o método que a gente utiliza, os meios, né? Que talvez, por sorte e pela sua expertise, te levou para a resolução do problema. Mas se a gente cai num plano vicioso, de repente você vai cair numa situação e não enxergar a grande problemática. Esse o meu grande alerta somente. Eu acho que algumas questões aí que eu acho interessante, André. Eu acho que, primeira questão, é o tipo de formação, eu acho que eu tive e o tipo de ergonomia que eu levo comigo, tá? Então, eu sempre tento mesclar as duas principais vertentes aí da ergonomia, né? Então, a ergonomia francesa e americana. Então, essa questão da investigação, essa questão da conversa, essa questão da busca, né? Eu acho que ela é muito da ergonomia da atividade. Então, acho que assim, primeira coisa, né? O que eu gosto, o que eu talvez aí queira deixar de experiência até para quem está iniciando na ergonomia. É quando você ouve, que nem assim, eu ouvi na área produtiva, quando eu estava fazendo as avaliações, em vários momentos, que a culpa daquela atividade, né, ou era pelo pessoal da engenharia que não sabia o que estava fazendo, ou era pelo pessoal da produção, ou por falta de capacidade, ou enfim. Você ouve muitas coisas aonde você falou, você tem que fazer um filtro e começar a identificar o que ele está falando é relacionado ao trabalho ou o que não está relacionado, né? Então, o que é a percepção somente daquele funcionário ou o que é uma percepção do funcionário, mas que está abrangendo realmente a organização. Então, vamos falar assim, esse padrão de investigação, esse padrão de análise que eu acabo seguindo, foi o que acabei desenvolvendo ao longo dos anos, né? E que eu acho bem interessante que me leva para as duas áreas. A identificação, de repente, de uns riscos físicos, simplesmente por existir realmente condições físicas inadequadas, ou até uma condição que está ocorrendo inadequada, mas devido a uma questão organizacional, uma outra relação que não está ali naquele local de trabalho, que é anterior ou que alguma questão de descontrole que vai gerar aquilo futuramente. Então, realmente, o que eu acho interessante pelo menos eu gosto, tá? E não, eu acho que funciona, tá? Na minha prática, é essa investigação, só que de uma maneira mais abrangente. Não é você trabalhar, por exemplo, né? Se eu falasse lá nessa área onde eles têm bastante a movimentação, olha, então vamos fazer uma adequação aqui para você fazer essa movimentação correta. Então, quer dizer, eu iria agir pontualmente, só que eu não iria agir no problema. Fazendo essa investigação, o porquê que estava fazendo aquilo, eu cheguei lá na área de engenharia, tá? E daí, você falou bastante eu acho que era do escutar é realmente isso, né? Então, é você escutar, você tentar compreender e extrair daquilo do funcionário o que realmente tem sentido ou, para você, o que interessa na questão da ergonomia.
Então, por exemplo, na área de engenharia, os funcionários fizeram vários outros relatos, né, que você nota que são picuinhas. E daí você vai fazendo o direcionamento da sua conversa, da sua entrevista com ele, para você conseguir direcionar a questão do trabalho, a complexidade do trabalho. Por isso que eu falei, muitas vezes o funcionário ele nem percebe que aquele estresse que está rolando é devido a uma atividade que ele não deveria estar fazendo, ou está fazendo, só que não está agregando nenhum valor. Então, quer dizer, é a otimização do trabalho dele num caráter Exatamente. administrativo que vai solucionar os outros problemas. Mas mesmo assim, os funcionários, eles de primeira, se você chegar para eles numa, talvez, né, se você pegar e falar assim, de cara você vai tentar levantar uma demanda dessa, talvez o próprio funcionário não consiga te explicar de uma maneira clara o que está se passando e aonde que vai ter os impactos. Não, perfeito. Carlos, dentro do processo aí também, se a gente pensar assim, no indivíduo executando a tarefa, né, com modo operatório, a maneira como ele está pensando e a maneira que ele está sendo sobrecarregado. Imagina você vem no primeiro momento, você tenta enxergar só o indivíduo, como ele está fazendo, como aquilo está impactando fisicamente, no primeiro momento. Mas olha que magia, aquele indivíduo, ele está pensando. E aquele mesmo indivíduo nessa postura, ele está sendo sobrecarregado pelas questões temporais. Né? Assim, eu acho que a gente perde riqueza quando a gente fragmenta esse olhar. Por isso que eu falo assim, a magia de compreender por esse viés que eu trago é de tentar entender o indivíduo pensando e sobrecarregado. Muda totalmente, falar assim, isso de fato é constrangimento. Mas talvez pela análise que você fez lá, a empresa, você me falou que tem o Lean vai se pegar muito nos detalhes da biomecânica, no movimento padrão, né? Então, ele traz muitas questões biomecânicas e você se fechou, ou o método, né, a organização, te levou a fechar nisso primeiro. Mas se você olhar naquele momento, já estivesse considerando naquela análise preliminar, aquele indivíduo está aqui com essa postura. Mas ele está pensando e agindo dessa maneira. E está sendo sobrecarregado pelas questões temporais. Você já relacionou, poxa, e eu estou vendo que está adoecendo. Ele está tendo que fazer hora extra. Né? E aí toda essa sobrecarga, e até fazendo o link aí, para não perder, né? Quem ditou tudo isso? Quem determinou a carga de trabalho, a postura? Quem não olhou a comunicação entre setores? Quem não fez análise? A organização tem a grande culpabilidade, sim, e não o reverso, né, da empresa culpabilizar o operador. Então, quando a gente faz essa leitura e traz o nome fator de risco psicossocial, a gente sempre faz uma relação de como a organização estabelece objetivos e meios, ela que dá, ela que te põe para pensar num ambiente quente ou frio e que interfere na sua maneira de pensar, ela que te coloca uma carga de trabalho excessiva, que você precisa fazer horas extras, e que acaba interferindo na sua família, e que começa todo um plano de discórdia, que vai impactar sobre o indivíduo. O trabalho repetitivo, que quer seja uma coisa física, mas por que ele acontece? Mas ele te coloca uma pressão, né? Você se sente ansioso em trabalhar, em atender aquilo que a produção quer, aquilo que a produção cobra. Então, o trabalhador começa a se sobrecarregar. A falar que é um estresse, a gente tem que considerar ainda de uma forma mais aprofundada o tempo de exposição, se aquilo é frequente, né? E como isso já está impactando sobre a saúde. Então, esse é o macro olhar que eu trago para que a gente ainda possa contribuir um pouquinho ainda nessa forma de enxergar essa análise nesse viés. O fragmentar, de novo, é uma armadilha que pode te esconder detalhes, riquezas. Não, de maneira nenhuma, não estou defendendo a ergonomia francesa nem americana, tá? Mas, assim, se a gente, dentro da nossa prática aqui no Brasil, se a gente tem a NR17, se a NR17 já dita uma maneira e o que ela quer que faz, de fato, para
que se seja colocado no papel, ela dita esse processo. E a gente fala ainda análise preliminar de risco, que você falou há pouco. Olha o que acontece. O próprio, quando ele fala a reconstrução da demanda, para mim já está ali no escopo que você tinha que estar fazendo isso e te direcionar para o real problema. Hoje a análise preliminar de risco vem para ser um fio condutor para falar assim, faça direitinho essas etapas, estuda a demanda, acha o grande problema e vai estuda o grande problema. Pega o manual da NR17, ele vai estar claro ali. E justamente a GitHub, dentro do seu esquema de abordagem, traz essa leitura, traz esse direcionamento. Mas assim, não confrontando com outras formas que, de forma tácita, né, você consegue direcionar para um bom trabalho aí pela sua expertise e conhecimento, Carlos. Legal. André, teve uma pergunta aqui do Cláudio, né? Fica muito mais fácil de saber onde está a causa, a raiz do problema quando desenhamos o fluxo do processo produtivo antes de assistir a atividade, concordo? Sim? Concordo, sim. Tem nexo. Tem nexo. Tem eu vejo. Tem total linha de raciocínio, até porque quando eu falo para você que quando você faz esse estudo da organização, você já entendeu como que é todo o processo, onde tem os gargalos, as falhas, todo o fluxo que existe, que te dá uma clareza real. Obviamente, te ajuda a entender primariamente, e aí, a partir da sua confrontação na situação de trabalho, te facilita. Concordo com o Cláudio. Eu não vi se tinha outras perguntas aqui para cima. A gente já está indo na parte final. A Lilian colocou aqui, muito bom, Carlos. Amo essa linha investigativa, curiosa, integrativa. Meus parabéns. Obrigado, Lilian. Eu estou subindo aqui. Eu acho que teve poucos. Enfim. Bom, deixa eu ver se teve alguma pergunta. É que eu estava falando, eu não vi se teve alguma pergunta aqui pro. São dois. São dois que se perdem, né, Carlos? Bom, enfim, eu rolei um pouco aqui para cima, não vi as perguntas. Desculpa aí se passou alguma pergunta e a gente não respondeu. E realmente acaba entrando na ideia de... Caramba, eu estou tentando subir aqui agora. Mas, Carlos, uma grande sugestão. O pessoal que tiver aí, entra no canal da Ergonomia, deixa a sua dúvida ali e a gente responde uma a uma. O que você acha? Ótimo, ótimo. Show de bola. André, falta 2 minutinhos aqui para acabar a nossa live. Eu agradeço aí a sua participação, sua colaboração mesmo, né, no trabalho todo que você faz, um trabalho muito interessante, né, sempre focado aí nessa ergonomia de resultado, na ergonomia organizacional, psicossocial. Então, mais uma vez, obrigado por participar e que a gente vá construindo uma ergonomia que produz bons resultados, né? Carlos, você sabe que no meu jeito de pensar eu sempre tento trazer e não mudo essa linha de pensar, né? Eu sou executor, né? Como diz o nosso amigo Luiz, sou executor, mas assim, um executor de pulso que não perde a raiz, né? Eu defendo essa prática da ergonomia, fugindo de uma prática mercadológica, mas obviamente, discuto muito isso com grandes gestores, a gente tem que casar os dois vieses, uma ergonomia que seja ganha-pão, mas eu não posso perder a magia de trazer essa transformação, que é o objetivo primário da ergonomia. Então, quando eu falo desse aspecto metodológico, ele é fundamental da gente começar a pensar dessa maneira, que é a maneira única que a gente consegue, de fato, transformar. Porque senão nós nos colocamos nas recomendações mágicas lá de comprar maquinário e coloca ginástica laboral, põe tudo, né? Mas é só concluindo, né? Pensa fora da caixinha, né, Carlos? Resumo. Galera, obrigado pela participação. Quem quiser, acompanha lá no canal da Ergonomia, no Ergonomia André Cruz também. E quiser alguma pergunta, é só responder vamos responder por lá. Canal da Ergonomia.